Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Os sensores e biosensores são ferramentas de análise que possuem diversas aplicabilidades, inclusive na área da saúde e especialmente no diagnóstico de doenças. E este é o assunto de hoje aqui no podcast Ciência UFSCar. Quem está comigo para abordar esse tema é o docente e pesquisador Bruno Campos Janegits, do Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação do campus Araras da UFSCar e também coordenador do Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados, que é o LS Nano. Professor Bruno, seja muito bem-vindo e obrigada por sua participação aqui hoje no Ciência UFSCar. Olá, Adriana. Obrigado pela oportunidade de poder conversar um pouco sobre a nossa pesquisa e fico aqui à disposição para podermos bater o papo. Joia. Professora, eu começo então com uma pergunta fundamental. Queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que são os sensores e os biosensores eletroquímicos. Quer dizer, quais são as suas principais características e aplicabilidades, especialmente falando aí na área da saúde? Certo. Um sensor e um biosensor eletroquímico são dispositivos que eles podem detectar reações de oxidação ou redução, reações, então, que vai ter entrada ou saída de elétrons, né, que a gente, a partir dos equipamentos que nós temos de reconhecimento, eles vão reconhecer essas reações, e a gente tem muitas aplicações dentro da área de saúde, meio ambiente, alimentos, e os sensores, eles vão detectar diretamente essa reação, né, e os biosensores, a gente vai ter um material biológico imobilizado nesse dispositivo, e esse material biológico ele vai fazer uma reação de reconhecimento. Essa reação ela pode ser uma hibridização de DNA, pode ser uma relação de formação de complexo antígeno-anticorpo, pode ser uma enzima detectando alguma molécula. Então, nós temos diversas formas de você fazer a detecção eletroquímica, né? E o mais importante é saber que são dispositivos que têm um baixo custo e a gente pode fazer uma vasta aplicação desses dispositivos, e nós temos nos últimos anos aí uma boa aceitação do mercado, então a gente tem uma boa visibilidade para poder transformar esses sensores, esses biosensores em algo comercial. Legal, a gente vê então aí diversas aplicações desses sensores e biosensores. Em relação especificamente ao diagnóstico de doenças, queria que você nos desse alguns exemplos, quais delas, por exemplo, os biosensores podem ser utilizados, como que atuam. Já existem alguns conhecidos para diagnóstico de doenças mais comuns, como, por exemplo, a diabetes, que são dispositivos comerciais que fazem medição de glicose, por exemplo, né, professor? E aí, para fechar essa pergunta também, mais especificamente do seu grupo de pesquisa, quais são os focos de estudo? Certo. Com relação ao comercial, hoje nós temos alguns sensores e biosensores, né? O mais famoso, que você já disse, é o de glicose, o que é ligado a um glicosímetro. Aquela fitinha nada mais, nada menos que é um biosensor ali que detecta a reação para a formação de peróxido ali, quando tem a glicose na presença da enzima glicose oxidase. E temos também o teste de gravidez, que é o HCG. Esse teste ele é o teste colorimétrico, né? Quando as mulheres urinam, dá para perceber naquele teste de colorido que a pessoa está ou não grávida, né? Aquilo ali é um biosensor. Outro biosensor que entrou forte no mercado após a pandemia é o sensor para detecção da Covid, né? Que vocês veem o popular teste de farmácia, né? Aquele teste de farmácia é um biosensor também, um imunossensor que detecta ali a presença de alguma parte do vírus, geralmente é da espícula do vírus, né, do espinho que fica no vírus, quem lembra do desenho vai perceber ou colocar na internet aí, colocar vírus, coronavírus, né, dá para ver que tem uns espinhos, então detecta aquela proteína, daquele espinho do vírus. Então faz a detecção e a gente também tem fora do Brasil tem algumas outras doenças, como alguns tipos de biomarcadores, como dopamina, temos também alguns, fugindo um pouco da área de medicina, para a detecção de algumas bactérias, alguns fungos em alimentos. Então nós temos várias aplicações para
esse tipo de dispositivo. E mais especificamente com relação aos nossos focos, a gente tem trabalhado com doenças neurodegenerativas, né? Então a gente trabalha com Huntington, Parkinson, Alzheimer. A gente tem trabalhos também para dengue. Nós temos feito agora no último ano, a gente aprovou um projeto temático para a detecção da Covid-19. Então nós temos focos principalmente então para doenças neurodegenerativas e alguns vírus. E no caso do vírus da Covid-19, que você comentou, né, que é um assunto atual, de extrema relevância, e você disse agora que o seu grupo de pesquisa tem atuado aí nesse âmbito, e ele patenteou recentemente um biosensor eletroquímico impresso em 3D para detecção do vírus. Como que funciona a ação dos biosensores neste escopo, professor? Ele detecta e monitora a doença no organismo? Como que eles são produzidos? E a diferença aí em relação, por exemplo, a outros que já estão no mercado? Então, no nosso trabalho, esse último trabalho que nós fizemos, dentro do projeto temático, nós temos diversos dispositivos para a Covid-19. Um deles foi o desenvolvimento de um sensor usando impressão 3D. A impressão 3D está muito na moda, né? Então, a gente consegue produzir um filamento condutor nacional. Esse é um dos primeiros filamentos condutores nacionais que a gente conseguiu acabar de patentear. Então, esse filamento que ele pode ser usado em várias outras atividades que precisam de condução de elétrons, não somente para sensores e biosensores. A gente usou esse filamento, fez um dispositivo condutor, imobilizou em cima, sobre essa superfície, o anticorpo da proteína spike, que é do espinho do vírus, né? E a gente faz a detecção de maneira muito rápida, precisa e com uma boa possibilidade de transformar esse próximo dispositivo aí em algo comercial, que é algo que nós precisamos no Brasil, né, de cada vez mais conseguir transformar em dispositivos que a gente tem na academia em algo que seja comercial e rentável. É interessante, né, professor, porque essas análises elas foram feitas em laboratórios e, assim, foi uma resposta meio que imediata para um momento que a gente está vivendo, né, assim, vamos dizer assim, num tempo rápido, inclusive, né, vocês demoraram bastante tempo para fazer essa tecnologia chegar, fazer esses testes, essas análises, e elas foram feitas todas no laboratório mesmo. Por enquanto nós estamos em escala laboratorial, a gente conseguiu ver testes muito promissores, ainda falta isso sair da escala laboratorial e entrar numa escala real, isso é algo importante se dizer. A gente conseguiu aprovar o projeto em cerca de agosto do ano passado e os reagentes começaram a chegar em dezembro. Então, de dezembro até mais ou menos julho, a gente conseguiu desenvolver isso e agora estamos também na época de submissão desses artigos. Temos alguns dispositivos, como eu já disse na pergunta anterior, que estão submetidos a revistas científicas de alto impacto para poder ter a revisão dos pares, né? E, assim, eu acredito que se foi rápido, que a gente teve entre 6 e 7 meses para desenvolver um sensor e ter resultados preliminares, visto que a gente estava na pandemia, a gente temos limitação de tempo, né, e espaço no laboratório, estamos usando, mas com todas as limitações necessárias por causa da pandemia. Então, eu acredito que foi algo que foi feito apesar de ainda estar em escala laboratorial e ser muito promissor, foi feito em tempo muito hábil, né? Que a gente conseguiu deslocar todo o conhecimento que a gente tinha para desenvolvimento de sensores e biosensores eletroquímicos para a doença da Covid-19 e para tentar fazer alguma colaboração, né? Como academia, como UFSCar, como pesquisadores, né? Com certeza, a gente vê aí uma resposta praticamente imediata da ciência numa situação de urgência de saúde aí do mundo todo, né? Professor, você comentou sobre os biosensores terem baixo custo e tudo mais. Tem 3 componentes importantes que mostram as vantagens de alguns biosensores eletroquímicos para diagnóstico de doenças. Um deles é o baixo custo, como você comentou, e também chama atenção por terem rápida análise e precisão nos resultados. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre a importância desses 3 elementos, né? De quais maneiras, de um modo um pouco mais geral, aí, os biosensores conseguem abarcar essas 3 características e a importância disso na área da saúde. Acho legal a gente frisar, porque essa área costuma ter vários entraves,
com recursos tanto financeiros como tecnológicos, que muitas vezes acabam inviabilizando aí, né, a produção de uma tecnologia. Então, a importância desses biosensores terem essas 3 características. Certo, esse é um ponto muito importante. A rápida análise é porque a gente consegue, em poucas horas, fazer, por exemplo, com o biosensor, fazer mobilização do material biológico e depois, para fazer isso, que isso vire algo comercial, vai ter que ser feito um estudo de prateleira, um estudo de armazenamento, mas esse preparo, ele não pode tardar muito para a gente conseguir. A gente tem feito isso com biosensores, a gente vê que a literatura já mostra isso e já temos alguns sensores, como eu disse no caso do teste rápido da COVID, aquele teste de farmácia, ele é produzido de maneira rápida e a gente consegue ter um armazenamento em instante a temperatura ambiente. Então, a resposta é rápida, isso é importante por causa dos equipamentos que já estão desenvolvidos no mercado. Eu acho que temos que também pensar em desenvolver cada vez mais equipamentos com menor custo para poder chegar a isso na mão do paciente, como tem um caso do glicosímetro. Eu acho que isso é algo que cada vez está se discutindo mais na literatura e tem se avançado. Com relação ao baixo custo, é uma linha sempre foi muito bem estabelecida dentro dos sensores e biosensores. Por exemplo, no nosso laboratório a gente tem desenvolvido tintas condutoras para poder fazer esses sensores próprias, né? Desenvolvimento de filamentos próprios com condutores, isso a gente baixa muito o custo, tendo materiais nacionais, e é algo que vários pesquisadores tem feito. E a precisão é porque a gente tem mobilização muitas vezes do material biológico, a gente funciona como chave e fechadura, né? Então a gente tem uma reação muito específica acontecendo na superfície daquele sensor, daquele biosensor, e essa reação específica, ela vai dar uma precisão muito grande nos resultados, uma precisão e uma exatidão. Então a gente vai saber se a pessoa tem ou não tem a doença e qual a concentração que ela tem, e isso é muito possível dentro dos sensores. Mas pensando por o lado também de uma crítica, a gente tem que cada vez melhorar mais esse desenvolvimento e sair da academia e tentar chegar no mercado. Isso a gente precisa de investimento de indústria, a gente precisa de novas pequenas empresas que possam abarcar isso e fazer com que a gente tenha esse desenvolvimento dos sensores e biosensores para que isso chegue realmente cada vez mais na prateleira da farmácia ou chegue lá no hospital. Isso depende muito de investimento. Então, hoje nós temos um bom leque de pesquisadores aí com bons artigos, boas patentes, que tem agora chegando no momento que precisamos de um pouco mais de investimento e focar nessa história da aplicação, né? Para transformar todos esses 3 pontos que você levantou, que são pontos muito importantes, que eles se tornem algo que seja o dispositivo final com um pequeno equipamento, com baixo custo, que a pessoa possa pagar, e quanto mais pessoas puderem usar com menor custo, aí a gente tem a sensação do que o desenvolvimento do sensor ele foi feito de maneira adequada, né? Porque custo também é influente, tem que ser pensar tempo e custo, né? São essas duas coisas que a gente tem que pensar que chegue mais e melhor na população, né? Para poder ter todos tenham uma qualidade de vida melhor. Com certeza, esse era um dos meus questionamentos também, professor. Essas tecnologias desenvolvidas pelo seu grupo de pesquisa, elas mostraram aí bons resultados na escala laboratorial, que na verdade é justamente o papel da universidade, né? Fazer a criação, os testes, as análises, e aí a gente fala que a gente chega até certo ponto, porque a gente de fato depende de investimento, depende de empresas interessadas, enfim. Essas tecnologias específicas que vocês tiveram aí já bons resultados, dos sensores, dos biosensores, elas estão disponíveis para empresas, para comercialização, de repente aí para uma produção em larga escala, e aí quem tiver interesse, por exemplo, alguém que está nos ouvindo, tiver esse tipo de interesse, pode contatá-los? Como que funciona? Com relação aos sensores e biosensores, a gente ainda está em escala laboratorial engatinhando. Por exemplo, a produção desses materiais que eu falei que são importantes para qualquer tipo de sensor e biosensor, a gente já tem condição hoje de laboratório de ter uma noção de grande escala. Então, esses materiais que nós temos feito, as tintas condutoras, esses filamentos, esses são materiais-chave para poder desenvolver qualquer tipo de sensor e biosensor que nosso laboratório já tem condição. Com relação agora às patentes dos sensores e biosensores propriamente dito, a gente ainda está em escala laboratorial, a gente não saiu disso, e eu acredito que isso é uma estratégia do nosso grupo, afirmo, né, que isso é uma estratégia do nosso grupo, para poder produzir conhecimento e atrair investimento.
E eu acho que é aí que está a diferença do nosso grupo. A gente tentar atrair investimento, tentar fazer com que empresas ou que o próprio governo invista mais em nossas pesquisas para que possamos transformar isso em uma escala um pouco maior. Mas realmente a gente tem uma estratégia no nosso laboratório de chegar na parte laboratorial e esperar, depois da patente, esperar com que tenha algum tipo de contato ou avanço dentro disso aí. E a gente começou a ter contato a partir desse ano, viu, Adriano? A gente tem agora o início de uma startup agora no laboratório, começou, a gente está em fase de finalização de documentação, e vai ter para uma doença específica aqui que eles abordaram, né, e a gente vai desenvolver um sensor. A gente teve agora o contato esse mês de uma farmacêutica, uma grande farmacêutica que tem interesse no desenvolvimento de sensores para uma doença específica, e assim, foi algo que eles vieram atrás da gente a partir de olhar meu currículo Lattes e ver que a gente tinha várias patentes e tem esse caráter de inovação. Tudo isso é tudo em fase de conversa, a gente espera que transforme isso em projeto, que tenha investimento, né? Mas eu acho que já é um começo, né? A gente antigamente não tinha nada disso, era só você escrever o projeto, submeter para a agência de pesquisa e ter o retorno. Hoje a gente já tem isso que eu acabei de dizer, mas já começou a entrar numa fase que é uma fase de desenvolvimento dos dispositivos a partir de uma encomenda, uma discussão que pode existir uma encomenda, uma startup começando, e é isso que eu acho que vai dar um salto, né, de laboratorial para comercial. Então agora que nosso grupo, depois nós estamos agora entrando a gente começou em 2015 e 2016, então está entre 5 e 6 anos de grupo de pesquisa. Agora começando a se adequar, né, realmente a todos os equipamentos que a gente precisava, ter os alunos agora que começaram com iniciação científica, agora já se transformaram em alunos de doutorado. Nosso grupo agora já tem também pós-doutores, então esse número de pesquisadores que aumentou com a qualidade cada vez maior no nosso grupo facilitou isso. Então, eu acho que está tendo uma evolução do nosso grupo de pesquisa, está começando a chegar nessas conversas com a indústria e isso nos deixa muito felizes. Ainda não sabemos se isso vai virar projetos e se isso vai virar investimento, mas já está, só de ter essa conversa com as indústrias, com as pequenas empresas, isso já nos deixa muito felizes, né? Porque é algo que eu falei, está saindo da academia, está começando a virar comercial, e isso é realmente muito importante. Perfeito, professor Bruno, muito obrigada por essa conversa, e eu te parabenizo por realizar aí as pesquisas tão relevantes para a área da saúde. E lembrando que o Laboratório de Sensores, Nanomedicina e Materiais Nanoestruturados do Campus Araras da UFSCar lançou recentemente um novo site. Está bem completo, ali tem as informações sobre o grupo, as tecnologias, as publicações em periódicos. As pessoas que tiverem interesse em saber mais sobre esses estudos e as áreas de atuação da equipe podem entrar em lsnano.ufscar.br. O laboratório também está aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, em @lsnano.ufscar. Muito obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar, uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio UFSCar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.